O sumo sacerdote rasgou as vestes. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre esse ato do sumo sacerdote. Jesus, ao falar uma frase que dizia: "Vim sobre as nuvens", o sumo sacerdote rasga suas vestes. Vamos crescer nesse entendimento. Sejam todos bem-vindos. Meu nome é Aldair Feliciano. Como é bom poder estar aqui mais uma vez para falar com vocês sobre a escatologia. Mais uma mensagem da graça de Deus. O tema de hoje é: o sumo sacerdote rasgou as suas vestes. O que significaria então esse rasgar de vestes? Nós podemos analisar dentro de alguns textos do Antigo Testamento que algumas personagens rasgou as vestes. Eu trouxe hoje aqui então 4 referências para a gente poder procurar falar sobre isto, para que a gente possa entender quando Caifás, o sumo sacerdote, rasga as vestes, o que estava acontecendo. A gente pode perceber que em Gênesis, no capítulo 37, no versículo 18 ao versículo 35, a gente pode fazer uma leitura. Eu trouxe aqui as anotações para você poder estar lendo aí na sua casa. Para o vídeo não ficar muito longo, eu trouxe então anotado para você poder procurar e ler. Mas aqui acontece o seguinte: o Rubens era um dos irmãos de José. José era o filho de Jacó. José foi invejado pelos seus irmãos e os seus irmãos desejaram então matar José. Rubens deu uma ideia para eles para livrar José da morte, deu uma ideia para eles de jogar José na cisterna. E depois ele iria voltar para retirar José e entregar José ao seu pai. Neste intervalo, os irmãos acabam então tirando José da cisterna e vendendo ele como escravo para o Egito. Rubens então, ao chegar e ver que o irmão não estava lá mais, Rubens rasga suas vestes, num sinal de tristeza, num sinal de um profundo aborrecimento por ter acontecido aquilo com o irmão amado dele. E Jacó, quando fica sabendo da notícia que os irmãos tiveram que inventar uma história dizendo que um animal feroz comeu José vivo, Jacó também, o pai, rasga as vestes num sinal de luto e de tristeza. Olha, nós vamos entendendo aqui então o que significa rasgar as vestes. Sinal de tristeza, sinal de decepção, sinal de luto. É isso que está significando. Nós vamos crescendo nesse entendimento. Olha, se você não é inscrito aqui no canal, você precisa se inscrever, porque nós vamos estar trazendo assuntos muito interessantes. E a segunda ocorrência que houve também aqui, que eu trouxe hoje, está no livro de Jó. No livro de Jó, no capítulo 1, no versículo 18 ao 20, quando então Jó recebe a notícia que todos os seus filhos tinham morrido, Jó, em um sinal de profunda tristeza e num sinal de luto, Jó também rasga suas vestes. Vocês podem acompanhar estas leituras. Olha, 1 Samuel, no capítulo 4, versículo 12 ao 17. Aqui também um mensageiro traz a notícia para o sumo sacerdote Eli, dizendo para ele que os 2 filhos dele tinham sido assassinados e que a Arca da Aliança tinha sido roubada. Nós vamos para a 4ª ocorrência que houve, que a gente está trazendo, no 2º livro dos Reis, no capítulo 22, no versículo 8 ao 13. Aqui, o rei Josias, ao ouvir a leitura da lei de Moisés, e ele viu que o povo dele, o povo judeu, não estava conseguindo cumprir, estava em total desobediência à lei de Moisés. Ele então se entristece com essa decepção diante do povo e rasga suas vestes. Esses assuntos a gente está trazendo eles só fazendo um comentário, mas você pode pegar a sua Bíblia e estar acompanhando aí, lendo, parando o vídeo e acompanhando aí dentro das suas Bíblias, para vocês também crescerem esse entendimento acerca deste rasgar de vestes. Jesus, ao falar uma frase, isto fez com que o sumo sacerdote rasgue as suas vestes. Nós precisamos entender
isto que o sumo sacerdote fez. Para isto, vamos ler em Mateus, no capítulo 26, no versículo 59 ao 66. Aqui diz assim: os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio estavam procurando um depoimento falso contra Jesus, para que pudessem condená-lo à morte. Mas nada o encontraram, embora se apresentassem muitas falsas testemunhas. Por final, apresentaram 2 falsas testemunhas, que declararam: este homem disse, sou capaz de destruir o santuário de Deus e reconstruí-lo em 3 dias. A gente observa no texto que eram falsas testemunhas, né? Não era isso que Jesus tinha falado. Jesus tinha falado dele mesmo, que ele poderia ser destruído, ele poderia morrer, mas no 3º dia ele iria ser ressuscitado. A gente observa que eles estavam trazendo notícias falsas para tentar condenar Jesus. Então, o sumo sacerdote levantou-se e disse: você não vai responder à acusação que estes fazem? Mas Jesus permaneceu em silêncio. O sumo sacerdote lhe disse: exijo que você jure pelo Deus vivo, se você é o Cristo, o ungido, o Messias, o Filho de Deus, diga-nos. Tu mesmo o dissestes. Então Jesus está confirmando. Você está falando que eu sou o Cristo, que eu sou o Filho do Deus vivo. Você já está dizendo. Jesus está confirmando e Jesus continua: mas eu digo a todos vós, chegará o dia em que vereis o Filho do Homem assentado à direita de Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Foi quando o sumo sacerdote rasgou as próprias vestes e disse: blasfemou. Por que precisamos de mais testemunhas? Vocês acabaram de ouvir a blasfêmia. O que acham? É réu de morte. Responderam eles. Então, quando Jesus fala para o sumo sacerdote, além de admitir que era o Filho de Deus, mas quando Jesus fala que ele viria sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória, que eles iriam ver ele sentado no trono reinando, e que ele iria vir sobre as nuvens do céu, esta expressão vir sobre as nuvens do céu mexeu muito com o sumo sacerdote, porque ele entendia o significado dessa frase. O que queria dizer vir sobre as nuvens do céu? Vir sobre as nuvens do céu quer dizer trazer um juízo. Ele estava querendo dizer que ele, sendo Deus mesmo, viria trazendo um juízo sobre o povo de Israel, sobre aquela geração de Jesus, sobre os sumos sacerdotes. Vir sobre as nuvens não é literal. Vir sobre as nuvens é uma força de expressão que os judeus conheciam muito bem. Nós vamos ver isso aqui no próximo vídeo. Vir sobre as nuvens significaria Deus mesmo trazendo um juízo, um castigo sobre uma nação. E ali Jesus estava falando que vocês, como sumo sacerdote, vocês vão ver o Filho do Homem sentado à direita de Deus e vindo sobre as nuvens do céu, trazendo um juízo. É isso que Jesus estava falando. E o sumo sacerdote, tendo então da parte de Jesus esta afirmação, ele fica indignado, ele fica irado. Ele, como sumo sacerdote, ele entende como se fosse uma blasfêmia da parte de Jesus. E ele então rasga as suas vestes. E aí que está. Um sumo sacerdote não podia rasgar as vestes. Sim, um mensageiro, outras pessoas, outros judeus tinham esse costume de rasgar as vestes em sinal de luto, em sinal de tristeza, de decepção, em sinal de buscar uma comunhão com Deus, um arrependimento. Tudo isso era a forma que os judeus se inclinavam diante de Deus, rasgando as suas vestes, cobrindo o rosto com cinzas. Era a cultura dos judeus. Mas o sumo sacerdote não podia rasgar as vestes, porque as vestes dos sumos sacerdotes, cheias de coisas valiosas, era considerado como se ele estivesse rasgando a veste, ele estaria falando algo contra o nome de Deus, ele estaria também se blasfemando contra Deus. E então, quando ele faz isto, ele estava transferindo a culpa de rasgar as vestes
para Jesus. Ele estava querendo dizer que Jesus estava sendo culpado por ele estar rasgando as vestes. E aí ele lança a pergunta: o que vocês acham? O que vocês acham dessa blasfêmia? Ele blasfemou, ele está dizendo que ele é Deus, ele está dizendo que ele é o Filho de Deus e mais, ele está dizendo que ele é o próprio Deus e que ele vai vir sobre as nuvens, que ele vai vir trazer um juízo, um castigo sobre nós. E aí as pessoas que estavam lá no Sinédrio, né, os fariseus, os escribas, a população, os judeus de forma geral, gritaram e falaram: ele é digno de morte. Então Jesus é levado à condenação, justamente porque ele fala que iria trazer um juízo, trazer um castigo, ele iria vir sobre as nuvens. Não é literal, não significa que Jesus iria vir sobre uma nuvem do céu. No próximo vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre esta figura de linguagem de vir sobre as nuvens do céu. Olha, se você está gostando desses conteúdos da escatologia, deste assunto sobre a vinda de Jesus, eu peço a você, você tem que estar inscrito aqui no nosso canal para você não perder nenhum vídeo. E para isso, você tem que ativar o sininho e colocar todas nessa opção todas. Você clica no sininho e coloca para todas, para você receber todas as notificações dos próximos vídeos. Olha, nós vamos estar encerrando a mensagem. Vocês podem fazer as leituras nas suas Bíblias para vocês verem que rasgar as vestes era um sinal de luto, um sinal de profunda tristeza, um sinal de decepções. E o sumo sacerdote, ao rasgar as vestes, ele estava querendo culpar Jesus por este ato, dele também rasgar as vestes, que era uma coisa sagrada para os judeus, as vestes do sumo sacerdote, e que ele não podia rasgar as vestes, pois ele rasga as vestes num sinal de indignação, num sinal querendo dizer que este homem está blasfemando, ele está dizendo que ele é Deus e que ele vai vir sobre as nuvens do céu, que ele vai trazer um juízo sobre o povo de Israel. Nós vamos crescendo aos poucos nesse entendimento e digo a vocês, é algo maravilhoso. Nós vamos entender tudo sobre a vinda de Jesus, sobre o fim do mundo, realmente o que está dentro da Bíblia. Nós vamos estar trazendo aqui com transparência, vamos estar trazendo aqui alinhado com o Evangelho da graça de Deus, à luz da graça de Deus, este entendimento. Olha, eu fico por aqui, até o próximo vídeo, um grande abraço a todos vocês. Se você não deixou seu like, é o momento, deixa seu like aí, como você está gostando dos nossos vídeos, e pode fazer um comentário, porque é muito importante para que a gente possa crescer juntos nesse entendimento. Até o próximo vídeo, graça e paz.